E aí, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje vou falar um pouco sobre o Max Renda, o fundo imobiliário que tem o maior número de investidores na nossa bolsa e é negociado com o código MXRF11. Mas antes eu deixo o convite para você se inscrever aqui no meu canal e acompanhar a minha carteira de investimentos, carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube e inclusive tem algumas cotas do Max Renda. Atualmente eu tenho 100 cotas de MXRF11 e tem um peso na minha carteira de mais ou menos 11%. É o fundo imobiliário que tem o maior peso e futuramente eu pretendo comprar mais algumas cotas. Particularmente eu gosto bastante desse fundo imobiliário e pelo preço atual eu acredito ser um bom investimento pensando no longo prazo. Bom, o Max Renda que teve início em abril de 2012, no dia 13, ou seja, amanhã esse fundo imobiliário vai estar fazendo 10 anos de existência. Foi um dos primeiros fundos da nossa bolsa, tem como objetivo investir em ativos do setor imobiliário, principalmente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, conta com um patrimônio líquido de mais ou menos 2,3 bilhões de reais, divididos em 226 milhões 39.663 cotas. Com isso, o valor patrimonial da cota é de R$ 10,19. Falando agora um pouco sobre preço, o MXRF11 está cotado atualmente por R$ 9,51. Há alguns meses atrás estava aí por cerca de R$ 10, então ocorreu aquele problema com a CVM. Problema não, na verdade, é apenas uma nova regulamentação que pode ou não ocorrer, essa questão do lucro caixa ou lucro contábil. Desde então, o preço da cota do MXRF11 caiu bastante e atualmente está aí por mais ou menos R$ 9,50. Com isso, levando em conta o valor patrimonial do fundo, temos um preço sobre o valor patrimonial de 0,93, ou seja, está atualmente sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E o dividend yield atualmente é de 10,41%, um excelente retorno sobre um investimento. Recentemente, o fundo divulgou as suas demonstrações contábeis auditadas referente ao ano de 2021. Eu já dei uma lida aqui. Em resumo, o resultado líquido, as suas receitas, ficaram em 270 milhões e 337 mil reais. Somando ali as receitas de outros ativos financeiros, totalizaram aí 9 milhões e 125 mil, retirando as despesas de 22 milhões e 553 mil, chegamos ao lucro líquido 256 milhões e 929 mil, quase 257 milhões de reais. Esse basicamente foi o lucro líquido do fundo no ano de 2021. Dividido pela quantidade de cotas, o lucro líquido por cota no ano foi de R$ 1,14. E levando em conta o valor patrimonial da cota, dessa data base de 31/12, até que foi um lucro líquido muito interessante para esse ano de 2021. Bom, os últimos resultados que o fundo divulgou foi do mês de fevereiro. As receitas totalizaram 22 milhões e 156 mil, principalmente proveniente dos certificados de recebíveis imobiliários, que é a principal classe de ativo que esse fundo investe. As despesas alcançaram 1,9 milhões, com isso o resultado foi de 20 milhões e 264 mil. Nesse mês de fevereiro, a distribuição foi um pouco maior do que os resultados. Isso ocorreu porque o fundo já tinha aí um caixa que reteve de resultados anteriores. E a distribuição por cota em fevereiro foi de 9 centavos. Portfólio. Atualmente, a classe de ativos preponderante nesse fundo imobiliário é os certificados de recebíveis imobiliários, que tem um peso de mais ou menos 73%. É o foco atual do MXRF11, seguido das permutas financeiras, que tem um peso de 14%, os fundos imobiliários, que tem um peso de mais ou menos 12%, e 2% representado pelo caixa. Em geral, esse fundo imobiliário apresenta uma boa diversificação. Pelos certificados recebíveis imobiliários, tem aí uma lista bem grande de CRIs que o Max Renda tem no seu portfólio, e esse fator da diversificação pode deixar o investidor bem tranquilo. O fundo também já anunciou os proventos referentes ao mês de março, que serão pagos em
14 de abril de 2022. Daqui a 2 dias vai estar caindo os rendimentos referentes ao mês de março, que foi o maior provento dos últimos meses, 10 centavos por cota. Se isso permanecer para os próximos meses, será distribuições excelentes para os cotistas de MXRF11, principalmente aí para quem tem o preço médio abaixo de R$10. E falando um pouco mais sobre os rendimentos de 2022, ocorreu até o momento 3 anúncios que logo em seguida ocorrem as distribuições ali próximas do dia 15, e percebam que referente ao mês de janeiro, fevereiro e março, esses 3 meses apresentaram uma distribuição maior do que quando comparamos ao mesmo período do ano passado. Isso também é outro fator relevante positivo, mas em resumo, enquanto isso estiver ocorrendo, o Max Renda vai continuar fazendo grandes distribuições, entre 8 e 10 centavos, acredito eu, que esse ano de 2022 vai cair bastante rendimentos aos investidores de Max Renda. E aqui temos o histórico das distribuições de dividendos dos últimos 5 anos do MXRF11, começando aí em 2018, mais ou menos 83 centavos por cota. Foi isso que pingou na conta dos cotistas que tinham MXRF11 nesse ano. Em 2019 foi R$ 1,02, subiu um pouco. Em 2020, uma leve queda por conta da crise do coronavírus, foi de 86 centavos. 2021 já melhorou bastante, cerca de 95 centavos, e até o momento o que caiu na conta dos investidores nesse ano de 2022 foi algo em torno de 28 centavos. Bom, agora aqui eu trago aqueles 3 principais pontos que eu sempre gosto de analisar em um fundo imobiliário antes de tomar a decisão se eu vou ou não investir. Começando aí pela diversificação, o MXRF11 é um fundo imobiliário que basicamente hoje investe em 3 classes de ativos, que são elas: os certificados de recebíveis imobiliários, as permutas financeiras e outros fundos imobiliários. Em geral, existem diversos ativos dentro de cada uma dessas classes de ativos e por conta disso, o Max Renda atende esse requisito. E isso é um fator de segurança muito importante. Sobre o retorno, atualmente o dividend yield é acima de 10%, particularmente eu projeto rendimentos mensais entre 9 e 10 centavos para cada mês de 2022. Isso, dependendo do preço de aquisição, deve garantir um dividend yield acima de 10%. Para quem comprar aí abaixo de R$10, deve garantir pelo menos 10% de dividend yield no ano de 2022. E a relação preço e valor patrimonial, atualmente o P sobre VP está abaixo de 1. Na verdade é de 0,93. Existe um deságio bem interessante atualmente na cota desse fundo imobiliário. Com isso, o MXRF11 atende os 3 pontos que eu sempre gosto de analisar antes de tomar essa decisão de investimento. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado do vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest. Um forte abraço e até o próximo vídeo.